Centenas de pessoas estão orando há dias em uma capela nos Estados Unidos. Os relatos é de que tudo começou num culto na Asbury University. O culto teria acabado, mas os jovens continuaram ali, orando, cantando e não pararam. Segundo Alexandra Presta, aluna e editora do jornal do campus The Collegian, que está reportando o movimento, após o término do culto na quarta, cerca de 30 alunos permaneceram na capela da universidade. Outros foram se juntando ao grupo. Professores, líderes da igreja local e alunos do seminário chegaram e formaram um grande evento de quebrantamento e louvor ao Senhor. E muitos já definiram como avivamento. E esta é a pergunta: é de fato um avivamento que a gente está vendo ali? O que seria um avivamento? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. É de fato avivamento o que está acontecendo naquela capela daquela universidade cristã lá nos Estados Unidos? Olha, a minha resposta eu não sei. E eu acho precipitado afirmar que sim ou que não. Então vamos falar um pouco desse tema e que isso sirva de lição para nós. A primeira coisa a se dizer, e não apenas sobre isso, mas sobre tudo aquilo, qualquer evento que chame a atenção do povo de Deus, a primeira coisa a se dizer é que sempre devemos tomar cuidado para não sermos aqueles fariseus, que com um espírito excessivamente crítico vê pelo em ovo. Aqueles homens, eles lutaram contra o agir de Deus no meio do povo do Senhor, simplesmente por inveja. Em Marcos 15, versículo 10, o texto bíblico declara que os fariseus haviam entregado Jesus por inveja. A inveja é um negócio terrível. Ela te cega. Ela te deixa com um coração tão cheio de ódio que você se torna estúpido. Você não consegue interpretar a realidade, por mais óbvia que ela seja, se você está movido por inveja. Se acontece algo bom em algum lugar que não seja comigo, se não for através de mim, logo tem que ser do diabo. Este é o sentimento do invejoso. E lembre-se, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós mesmo. Por outro lado, também parece muito cedo e precipitado afirmar, ali há um grande mover de Deus. Eu torço para que seja mesmo e espero que seja. Mas a oração é sim um grande sinal de Deus se movendo no meio do seu povo. Mas é um sinal. Deve haver outros frutos devem nascer para que a gente de fato tenha certeza do tipo dessa árvore. Ao longo da história, tanto história bíblica quanto da história da igreja, nós já vimos vários movimentos declarados por muitos como avivamento, simplesmente por conta de uma atmosfera de muito fervor. Há fervor, logo há ali agir de Deus, pensam alguns. Pense, por exemplo, no relato bíblico. Josué acompanhava Moisés depois que Moisés havia descido do Monte Sinai, onde Moisés estava recebendo a lei de Deus, a revelação de Deus. E lá longe, o povo de Israel estava adorando ao bezerro de ouro que eles haviam criado. Sim, em pura rebeldia a Deus, o povo reclamou que Moisés estava demorando demais e decidiu criar um culto do seu jeito. Ao invés de esperar o modo de Deus, o modo que Deus haveria de revelar a Moisés, o povo decidiu inventar uma coisa da sua cabeça e saiu o bezerro de ouro. E onde há isso, seja bezerro de ouro, com bezerro de ouro ou não, há idolatria. Onde há um homem tentando do seu jeito produzir alguma coisa, há idolatria. O povo estava num fervor absurdo, a ponto de enganar o próprio Josué. Josué olhou e falou: puxa, é grito de guerra que a gente está vendo lá no arraial, de povo que está pronto para o combate. O experiente Moisés, entretanto, retrucou: não. Não se engane com emocionalismo e com fervor. Isso não é grito de guerra, não é grito de vencidos e de vencedores. É só alarido dos que cantam. Ou seja, é só emocionalismo, é só fervor, sem verdade. E veja, a gente vê até fervor entre ímpios. Por conta da pregação de Paulo, um ourives chamado Demétrio viu que sua profissão de fazer imagens da deusa Diana poderia cair em descrédito. Ora, se todo mundo começar a crer em Paulo, não vão mais crer em Diana. Com isso, eu perco meu emprego. Por isso, ele incitou o povo que no espaço de 2 horas, sem parar, gritava: grande é a Diana dos Efésios, sem parar. Havia ali muito fervor, mas não tinha nada a ver com Deus. Outro exemplo bíblico de fervor sem verdade é de alguns judeus que juraram que não iriam comer, sob pena de anátema, até matarem o apóstolo Paulo. Eles sabiam que eles poderiam até morrer ao fazerem esse propósito. É inegável que eles tinham fervor. E o seu fervor era em nome de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. Ou então pense nos profetas de Baal desafiados por Elias. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, disse Elias. Então todo mundo montou
montou ali o seu altar. E diz o texto que desde manhã até de tarde eles oravam, responde-nos Baal. E não apenas isto, eles começaram a se cortar com faca. Não tinha como dizer que ali não havia fervor. Pessoas orando com muita intensidade durante um longo período, mesmo assim não tinha nada de Deus ali. Então, pelo amor de Deus, não estou dizendo que lá nos Estados Unidos só há fervor e não há verdade. Não é isso. Eu só estou dando um princípio bíblico aqui. De verdade eu oro para que seja real, que seja um fervor oriundo da verdade. E este é o grande sinal do agir de Deus entre nós. Dê o nome que você quiser, né? Avivamento, agir de Deus, despertar, enfim, o nome que você quiser. Este é um grande sinal de que Deus está agindo no nosso meio. Verdade que leva ao arrependimento. Quando você olha para a história do povo de Deus, em todas as vezes que Deus agiu sobre o seu povo, há esse elemento. Verdade que gera genuíno arrependimento. Jonas prega para toda Nínive. E o povo, diz o texto bíblico, se quebranta. E a mensagem de Jonas não foi, Deus ama vocês. A mensagem foi, vocês vão morrer. Nínive será subvertida. Pois a mensagem do evangelho, ela não começa com Deus te ama, mas ela começa com a lei, com a exposição da lei, que expõe os nossos pecados. E aí nos leva a Cristo, como Paulo disse, que a lei nos serviu de aio, de mestre, para nos conduzir a Cristo. E aí então, a graça é anunciada. Sim, a graça que declara perdão de pecados, salvação exclusivamente pela fé, pela graça. Isso é parte integral do Evangelho, mas é a parte final do Evangelho. O começo do Evangelho é o chamado ao arrependimento. E onde há apenas mensagem do amor sem exposição da lei, pode haver fervor, mas não há genuíno mover de Deus. Pode haver gente gritando, chorando, orando o dia inteiro, mas se não há exposição da lei que expõe o pecado, não há genuíno mover de Deus. E o arrependimento, que é o grande sinal do agir de Deus na vida do seu povo, não é uma coisa que acontece em um evento apenas. Arrependimento é um estilo de vida. Quem vai ouvindo a palavra de Deus vai se convertendo dia a dia. Quando eu me converti, eu entrei numa profunda convicção de pecado. E era aquela convicção tão clara que eu falava, eu tenho que ir pro inferno. Eu tinha 17 anos. Uma convicção clara de que eu era e sou pecador. Mas aí o tempo passa e aí você vai lendo a palavra de Deus. E aí, por exemplo, lendo a palavra de Deus, estudando o movimento feminista, eu falei, meu Deus, eu sou feminista. Eu sou feminista. Feministo. Como que a Bíblia pode ser tão positiva em relação aos filhos e eu ter um pensamento tão negativo em relação a eles? E eu concluí, por meio da Escritura, que eu estava completamente errado. E aí, mais uma vez, aquela convicção profunda de pecado. E isso acontece várias vezes na nossa caminhada cristã. Então, todo fervor que não se materializa em arrependimento genuíno, ou seja, mudança de vida dia a dia, não apenas em um evento, mas dia a dia, todo fervor que não se materializa em arrependimento contínuo é Israel e o bezerro de ouro. Gritos de quem canta, só. Teve fervor, mas passou a vida toda do mesmo jeito? Pode ter orado por meses sem parar. Não há mover de Deus. No Brasil, muitas vezes a gente vê pessoas alegando avivamento, ali tem um avivamento. Mas aí você olha aquilo e fala, poxa, tá há anos e parece que há anos que eles se converteram, que teve um mover, e eles não sentem nem convicção de pecado em relação a coisas óbvias, como por exemplo ao fato de que as moças andam seminuas, as meninas avivadas, mas seminuas. Mais elas são avivadas, afinal, choraram muito no culto, oraram com muito fervor, numa reunião em que para elas o avivamento é determinado por um único critério, decibéis. Som alto é igual a mover de Deus, pensam alguns. Na história do povo de Deus, o maior avivamento, o maior agir de Deus, o maior despertar, depois da era apostólica, com certeza foi a reforma protestante, que mudou a cara da igreja e a face do mundo. E sabe como que isso aconteceu? Um homem sai de casa com uma folhinha, prega, fixa suas teses na igreja e as coisas começam a acontecer. Lutero fez isso, sem estrondos, sem nenhuma atmosfera extremamente poderosa, que pode acontecer sem problema, mas não tinha nada disso. E no caminho, talvez, ele cumprimentou o homem da venda. Tudo bom? Tudo bem, seu João? Pá! Aquela simples atitude, sem vento impetuoso, provocou um dos maiores estrondos na história do mundo. Este é um bom exemplo do agir de Deus, do avivamento, o poder do Espírito Santo iluminando o seu povo, ele dando coragem para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que provoca mudança no indivíduo e essa mudança tende a se espalhar pela sociedade. Poder. O Evangelho de fato é poder, o poder de Deus. E aqui, algo que nenhum homem pode produzir, que nenhum pastor, por mais inteligente ou marqueteiro que seja, por mais bem organizado que seja,
ele não pode gerar, que é quando Deus desperta os homens de volta para Ele mesmo. Nunca há derramamento do Espírito Santo onde há desobediência clara à Escritura. Afinal, o mesmo Espírito que move no meio do seu povo é o Espírito que escreveu a Escritura. Portanto, o Espírito Santo nunca vai abençoar aquilo que ele mesmo condenou na Escritura. Então, no meio de todo agir de Deus, tem que ter uma Bíblia bem no meio. Então, eu desejo de coração, não sei nada de lá, fiz questão até de fazer esse vídeo aqui sem saber de nada da história de lá. Eu espero mesmo que o fervor lá dos Estados Unidos seja genuíno e que os frutos sejam esses frutos aqui da verdade e do arrependimento. E espero que haja também em nós genuíno fervor. Mas e aí? O que você acha de tudo isso aí? Avivamento? É avivamento ou não? Dá para tão rapidamente assim já descrever? Deixe o seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.